Bom, como falei com vocês, o nosso tema de hoje vai falar um pouquinho sobre as organizações mundiais, principalmente a ONU, que é que é a mais relevante organização mundial. E esse percurso é o percurso, o 25º percurso, está lá na página 226 até a 231. Show? Então, qualquer dúvida que tiver, é só você ir lá que você vai encontrar todas as informações. Bom, como falei com vocês, primeiro, o que são essas organizações mundiais? As organizações mundiais, elas são como se fossem empresas, mas empresas que elas são apartidárias, elas não têm partidos, elas não deveriam escolher um lado, ou ela não deveria dar vantagem a algum país, ou simplesmente ela existe para trazer algum equilíbrio, para ser um órgão à parte de todo o conflito, de toda decisão que precisa ser tomada. Essas organizações, geralmente, elas estão no controle de algumas decisões mundiais, onde elas ajudam, até coordenam missões de paz, missões com intuito financeiro, ou com intuito de educação, mas essas organizações existem porque o mundo entendeu que se um país for tratar com outro país, esse tratado ou vai gerar guerra ou vai gerar uma grande discriminação, uma grande segregação. Então, essas organizações mundiais, elas existem para diminuir essa segregação, esse contexto onde um país vai levar vantagem sobre o outro. Nós vamos estudar aqui um pouquinho alguma dessas organizações no qual elas estão no mundo para tentar levar uma melhor democracia, levar uma melhor qualidade de vida, levar um melhor desenvolvimento para as nações do mundo. E como eu falei com vocês, a organização mais relevante, mais importante que nós temos é a ONU. A ONU ela tem a sede lá em Nova York, onde com certeza você escuta muito falar da ONU. Se você ligar a televisão, ela está sempre em pauta, estão sempre se falando dos fóruns, do que a ONU fez, do que a ONU não fez, de como ela está coordenando. Algumas pessoas criticam, outras pessoas já batem palma para o que ela faz. Então, é algo bem relevante mesmo no mundo. Tudo que a ONU faz, tudo que a ONU diz, está sempre em pauta no mundo. E os objetivos da ONU, como vocês viram no vídeo aí, é segurança coletiva, defender os direitos humanos, promover o desenvolvimento social e econômico entre os países e os Estados-membros que fazem parte da ONU. Como falei, a ONU ela não é um órgão soberano no mundo. Para que ela só coordena, ela só influencia os países no qual ela é membro. Os países que não são membros, acho que são muito poucos, a maior parte dos países são membros da ONU, ela não tem influência nenhuma, não tem poder nenhum. Apesar de a força que os países membros possuem, acaba influenciando esses países que não são. Bom, como eu falei com vocês, a ONU ela foi criada, vocês viram no vídeo, né? Lá em 1945, após o fim da Guerra Mundial, e a ONU ela herdou ou ela veio de uma outra organização chamada Liga das Nações. Não tem a Liga da Justiça lá no universo da DC, que tem o Batman, o Superman? Então, veio a Liga da Justiça veio da Liga das Nações. A Liga das Nações ela surgiu após a Primeira Guerra Mundial. E o principal objetivo da Liga das Nações era evitar a Guerra Mundial. Bom, como a Segunda Guerra veio, ela falhou nesse quesito. E ela saiu muito prejudicada, essa Liga das Nações. Por quê? Ela não tinha muitos poderes, ela não tinha muito poder de argumentação, ela não tinha como impedir a Segunda Guerra Mundial. E também por algumas falhas também, claro, né? Mas nós vemos que com a falha da Liga das Nações houve a Segunda Guerra Mundial, e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, as nações veem que precisam de uma nova instituição, e essa instituição
que veio para substituir foi a ONU. A ONU, ela já, como ela surge, ela já vem já com todos esses deveres dela, porque ela entende que eu evito a guerra se eu diminuir a segregação social, se eu melhorar o desenvolvimento econômico. Só não vai existir guerra se eu começar a intervir nos conflitos. Então, a ONU, ela vem com um nível maior de poder do que a Liga das Nações. E por esse motivo, a ONU, posso dizer, até agora, no momento, tem conseguido manter a paz. É claro que, hoje em dia, a ONU, muitos países simplesmente não aceitam o que a ONU fala, ou acredita que a ONU ela está a serviço dos países imperialistas, aí eu coloco os Estados Unidos, os países mais ricos da Inglaterra, ou seja, que a ONU está a favor desses países, que tudo que a ONU faz é de acordo com os países. Algumas atitudes realmente acabam privilegiando mais esses países do que outros. Já outros países, elas não têm a mesma força. Então, realmente, algumas decisões da ONU acabam por ser questionadas. Mas a ONU ela tem aqueles principais objetivos que nós citamos no slide anterior. Bom, e a ONU ela não age sozinha. A gente acha que a ONU ela faz tudo sozinha. Não. Para que a ONU ela coordene tudo isso, para que ela consiga abraçar todos esses objetivos que, quando ela foi criada, ela foi adotada, ela tem alguns conselhos, algumas secretarias que eu poderia estar simplificando. Por exemplo, para o setor financeiro, ela tem o FMI e o Banco Mundial. Para a educação, ela tem a Unesco. Ou seja, para a segurança, ela tem o Conselho de Segurança. Então, ela tem outros conselhos, ela tem outras secretarias que acabam auxiliando a ONU a organizar e a chegar nessas metas de organização, essas metas de você poder controlar melhor o mundo como um todo, né? E aí vamos falar um pouquinho de cada um desses aí. Deixa eu colocar o chat aqui para ver se tem alguém falando. Tem muita gente falando no chat. Bom, vamos lá. O primeiro que eu vou estar trazendo para vocês aqui é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança pode-se dizer que é a forma mais relevante, mais facilmente que você chama a atenção do âmbito internacional. É por esse motivo que o Brasil tem investido tanto nesse tipo de intervenção. Você viram no vídeo lá, falando que o Brasil o Brasil era em 2017, em 2018, um dos países que mais investia, os países que mais ajudava o Conselho de Segurança. Até mesmo lá no Haiti, tinha um exército brasileiro lá para poder ajudar, coordenar. É claro que esse exército não era brasileiro, não era dado como brasileiro, mas sim o da ONU, mas eram soldados brasileiros que estavam lá para garantir a segurança e o melhor desenvolvimento daquele país. Ou seja, mas por que o Brasil investe tanto? Por que o Brasil tem ajudado tanto? Bom, através dessa ajuda, através da força que o Brasil demonstra para os outros países, o Brasil acaba ganhando relevância. Desde o momento que o Brasil passou, foi lá no governo Lula ainda, que o Brasil passou a ajudar, passou a intervir mais nesse Conselho de Segurança, o Brasil passou, no âmbito internacional, a ter uma voz ativa maior, um poder maior de negociação, e os outros países passaram a olhar o Brasil de uma outra forma. Claro que outros fatores, como a economia, ajudou muito, mas nós não podemos esquecer desse Conselho de Segurança também. Bom, esse Conselho de Segurança ele está agindo em diversas partes do mundo e em cada parte que ele se encontra, o objetivo dele é o quê? É amenizar o conflito que existe lá ou até mesmo destruir a ditadura. Muitas das vezes, países, como falei, países imperialistas, acabam utilizando
esse Conselho de Segurança para poder estar o que intervindo politicamente em alguns países. Acontece muito isso lá no Oriente Médio com os Estados Unidos. No entanto, esse Conselho de Segurança ainda é muito bem visto, principalmente no âmbito internacional. Esse Conselho de Segurança ele é composto por 5 países permanentes, que são eles: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Cada um deles está nesse conselho permanente, nessas 5 cadeiras permanentes, por um motivo. Por quê? Por exemplo, Estados Unidos e Rússia é porque ganharam a Segunda Guerra Mundial. A China é porque existe uma grande quantidade de população no território chinês. França e Reino Unido, porque eles foram muito importantes na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos esses 5 países que eles não mudam. E esses 5 países, eles têm poder de veto. Ou seja, se algum outro país vier com alguma outra, por exemplo, alguma outra proposta, alguma intenção, esses 5 países, eles podem vetar ou eles podem aprovar. E também o Conselho da Segurança é composto por outros 10 países. Só que esses 10 países eles são rotativos. Por exemplo, tem ano que ele está, ano que não está, tem ano que está. O Brasil mesmo já teve uma cadeira já no Conselho de Segurança. Qual é os 10 países? Oi? Qual é os 10 países? Não entendi. Quais são os 10 países? Exatamente. Hoje eu não vou saber quais são esses 10 países, não. Porque, como eu falei com você, nem adianta você gravar, porque eles são rotativos, como se fosse um período de eleição. Durante um período, se eu não me engano, são 3 anos, e eles estão sempre em constante rotatividade, eles não são fixos. Então, por exemplo, como uma eleição, estão sempre 10 países rodando nessas cadeiras. O Brasil mesmo já fez parte de uma dessas cadeiras já um tempo atrás, saiu, agora está querendo voltar, retornar novamente. Então, a briga hoje é para que esses 5 permanentes saiam, e esses 10, passe que, em vez de ser 10 rotativos e 5 permanentes, sejam 15 países rotativos, que não tem esses 5 países permanentes, porque muitas das decisões desses países, muitas das vezes, eles estão mais interessados nas suas opiniões próprias, dos seus países, do que num bem comum. Eles estão muito mais interessados no que vai ajudar ou prejudicar o seu país, do que olhar para um âmbito muito mais global, por assim dizer. Entendeu? Então, hoje a briga é essa. A briga é que esses 5 também se tornem rotativos, não se tornem, eles saem da posição de permanente. Tá bom? Hoje, se for ter que grava esses 5 permanentes. Os 10 rotativos, não é que eles não são importantes, mas, por exemplo, pro voto, eles só contam como um número, mas eles não têm poder de decisão. Então, por ser eleição, acaba que não tendo tanta relevância assim. Entendido? Hein, galera? Sim? Como é que faz a pergunta de novo? Sim. Pode falar. Faz a pergunta de novo. A pergunta, não, o que eu falei é que se vocês forem querer gravar algum desses países, não é que vocês vão esquecer os 10, não, que os 10 não sejam importantes. Eles têm um papel menos decisivo no Conselho de Segurança. Se você for grava o nome desses 5 países permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Esses 5 países, esses sim, são permanentes e eles têm um grande poder de influência dentro do Conselho de Segurança. Entendeu? Se for grava os 5 países que têm uma maior relevância dentro do Conselho. Aí eu tenho uma foto do Exército Brasileiro, soldados brasileiros lá na Força da ONU, com um capacetezinho azul, indicando que é da ONU. E o principal objetivo deles lá no Haiti era levar segurança, ajudar na democracia, e até depois houve um grande terremoto para estar auxiliando aquele país. Alguma dúvida? Não. Hein, galera? Não? Não. Bom,
Vamos falar agora do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Já ouviram falar já no FMI? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Bom, o FMI hoje, aqui no Brasil, ele não é tão falado quanto era antigamente. Antigamente, na minha época, na idade que eu tinha de vocês, que não é muito tempo atrás, um garoto novo, ele era muito falado. Toda vez que você ligava o jornal, a televisão, principalmente a Globo, estava falando alguma matéria sobre o FMI. Mas o que é o FMI? O FMI é um fundo no qual ele é associado ao Banco Mundial, no qual ele vai emprestar dinheiro para alguns países, estados. Eles não emprestam dinheiro para empresas, para pessoas, eles só é totalmente ligado aos estados. E, por exemplo, o Estado-nação, o Estado fala Estado-nação, tá, gente? Quando aquele país ele quer promover alguma obra, ou precisa de algum dinheiro para se desenvolver, para comprar tecnologia, para fazer alguma obra de infraestrutura muito importante, então o FMI entra em cena. E esse FMI ele é responsável por estar ajudando e depois também está organizando a parte econômica financeira daquele país. Você adotar ao empréstimo do FMI, o país tem que seguir diversas regras para poder se adequar ao empréstimo do FMI. Por exemplo, um dos grandes formas deles impor é a abertura do neoliberalismo. O que é isso? O neoliberalismo é uma forma do governo em Estado menor, ou seja, o Estado ele não intervém na economia. Então, sua empresa está falindo, sua empresa está ganhando muito, o Estado ele não intervém. É o Estado mínimo. E o Estado não vai investir em segurança, o Estado não vai investir em educação, não vai investir em saúde. Por quê? A principal intenção do Fundo Monetário é o desenvolvimento econômico. Para você estar pagando, você está quitando a dívida com o FMI e também está sobrevivendo e também evoluindo economicamente. Então, o FMI ele dá diversas diretrizes para o Estado, para o país seguir, e o país ele precisa seguir e precisa pagar o FMI. O Brasil mesmo já correu atrás de empréstimos, já correu atrás de estar se associando ao FMI, e com isso muitas coisas aconteceram. Por exemplo, se a educação, a segurança, a saúde, o Estado que está, uma parcela dessa culpa é o FMI, que lá na época ele impôs algumas diretrizes no qual o Estado ele teve que seguir. Para você ter uma ideia, por o presidente Lula assumir a presidência, ele teve que ir no cartório assinar um documento no qual ele garantia o pagamento do FMI até o fim lá da dívida lá. Pagou a dívida com o FMI, mas mesmo assim, a dívida não, os juros, né, que a dívida já paga há muito tempo já, mas terminou de pagar os juros do FMI, e mesmo assim o FMI ainda continua intervindo. Mas fala, pessoas, por que é ruim você não pagar o FMI? É tão ruim assim? É tão importante? Sim. Por quê? Como eu falei com vocês, o FMI tem uma força tão grande que ele acaba influenciando a política, as decisões econômicas daquele país e principalmente o investimento estrangeiro naquele país. Nós temos um exemplo claro agora da Argentina. A Argentina está passando por uma crise econômica no qual ela tem uma dívida com a FMI e ela estava pagando. Chegou um determinado momento que a Argentina falou assim, eu não tenho condições de continuar pagando salários, continuar pagando, investir no meu país e pagar o FMI. Então veio uma grande crise, uma grande preocupação da Argentina ser uma caloteira, dar um calote no FMI. Aí você fala, mas é só um banco. Só que imagina você
esse banco ele acaba influenciando diversos investidores pelo mundo. Se o banco, o FMI, um dos órgãos mais importantes, recebe um calote, qual a garantia que esses investidores irão receber o seu investimento? Então, muitos investidores estrangeiros acabam ficando com medo e não investir nesses países que acabam dando calote no FMI. Então, por isso é muito ruim para a imagem, pelo menos internacional, do país quando esse país dá um calote no FMI. Entendeu? Alguma dúvida? Hein, galera? Não? Então, um exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte. Sobre o FMI, comece a desenvolver opiniões próprias. Se é algo bom, se é algo ruim, se é algo que você acha importante. Como eu falei, ele tem um propósito muito importante. Então, eu quero que vocês comecem a pensar um pouquinho, pesquise um pouquinho mais sobre o FMI, sobre o que ele fala, e para você ter a sua própria opinião. Porque quando eu falo que vocês podem ter algum tipo de visão. Então, eu queria que vocês procurassem de uma outra fonte também, para que vocês pudessem formar a própria, o próprio pensamento de vocês, a própria ideia do bom, ou se é bom, ou se é ruim. Ok? Bom, Banco Mundial. Ok. O Banco Mundial, como eu falei com você, é um órgão também associado ao FMI, e o principal proposta dele, quando ele foi criado, é de reconstruir os países europeus. Como assim? Os países europeus, após a Segunda Guerra Mundial, estavam totalmente destruídos e estavam sem capital para poder reconstruir. Então, o Banco Mundial ele passou então a oferecer, né, empréstimos junto ao FMI para poder reestruturar, reconstruir toda a Europa destruída. E esse banco ele ajudou, e agora ele começa também a agir de forma internacional também, ajudando a outros países também. O Banco Mundial, ele como eu falei, ele é muito importante, principalmente para os países que querem se desenvolver, principalmente através da tecnologia. Ele acaba investindo bastante nessa relação. O problema é que você fica ficando refém em relação aos juros, que é algo bem, bem grande. Uma outra organização muito importante seria a Organização Mundial do Comércio. O que é isso? A Organização Mundial do Comércio, ela é uma entidade no qual ela vai organizar, ela vai coordenar todo o comércio no globo. Então, todas as relações de comércio, para que elas possam existir entre os países membros, é claro, precisa do aval, precisa da bênção, por assim dizer, desse órgão, da OMC. E detalhe, ela também é responsável pelos embargos econômicos. Por exemplo, quando os Estados Unidos ele quer fazer algum embargo econômico contra algum país por estar infringindo alguma regra, ele vai primeiro a esse órgão. Esse órgão ele vai ser responsável por proibir ou habilitar o comércio com aquele país. Por exemplo, aquele país está fazendo alguma coisa contra as nossas regras, no caso, a regra da ONU. Ou é uma ditadura, ou está indo contra o povo, ou está fazendo um governo muito ruim. Então, ele acaba o quê? Ele acaba fazendo uma barreira comercial, um embargo comercial, onde nenhum outro país membro pode comercializar diretamente com aquele país. E aquele país ele acaba o quê? Sofrendo grandes sanções. Então, essa organização é uma organização bem importante, muito importante, no qual ela vai coordenar, ela vai habilitar ou cancelar o comércio com muitos países pelo mundo. Tá bom? Dúvidas? Dúvidas, galera? Não? Não, é bem fácil de entender. Eu peguei aqui um exemplo bem interessante sobre o Brasil. Em 2009, o Brasil já era o maior
produtor e exportador de suco de laranja do mundo. E o principal mercado do suco de laranja brasileiro era o americano. E o Brasil vendia muito, o Brasil tinha competitividade, a produção brasileira era muito grande, e por conta do real ser mais desvalorizado que o dólar, o Brasil conseguia um grandes preços, conseguia até um preço até menor do que o produto americano. E imagina você só, você mora nos Estados Unidos, e você tem duas opções de suco. Um nacional, mais caro e com a qualidade inferior, e um importado, onde eu vou ter uma qualidade superior e eu vou ter também um preço menor. O que você vai escolher? Ou qualidade superior com preço menor, claro. Então, o produto brasileiro, o suco brasileiro, estava ganhando todo o mercado norte-americano. Bom, vendo isso, os Estados Unidos foi lá para OMC, a Organização do Comércio Mundial, né? E ele falou o seguinte: olha, as empresas brasileiras estão infringindo uma lei. Eles estão vendendo mais barato para os Estados Unidos do que vende para o seu mercado interno. Ou seja, eles têm a intenção de destruir a nossa economia. E com isso, a OMC, eles embargaram o suco brasileiro e permitiram os Estados Unidos a cobrarem um imposto muito, muito alto, um imposto abusivo sobre o suco brasileiro, até que o Brasil provasse que aquela acusação era uma mentira. E esse processo levou 5 anos para se provar que era uma mentira, para provar que o suco brasileiro aqui no Brasil era vendido pelo mesmo preço ou até mais barato do que era exportado para os Estados Unidos, que o Brasil conseguia esse preço porque o Brasil tinha uma ótima produtividade, um bom custo-benefício desse tipo de serviço. Bom, só que 5 anos depois, muitas empresas já estavam destruídas, porque imagina você cria uma empresa no qual a intenção é exportar para os Estados Unidos, só que chega lá, os Estados Unidos acaba impondo uma tarifa muito cara. E isso vai ser o quê? Vai prejudicar, as empresas vão parar de vender com a quantidade que vendia. Isso vai acabar prejudicando. E esse foi um dos fatores no qual levou o Brasil a procurar novos parceiros econômicos, porque até então o maior parceiro econômico do Brasil era os Estados Unidos. A partir desse momento o Brasil aprendeu que não pode ficar apenas com um parceiro econômico só, e começou a se dividir em vários parceiros econômicos. E então, a partir desse momento, aí em 2013, os Estados Unidos reconheceu, viu que era um erro mesmo, pediu desculpa e tirou o imposto. Mas o estrago já estava feito já. Então, é uma das formas que as nações, que os países mais importantes do mundo acabam coordenando ou acabam auxiliando esse tipo de organização, né? Manipulando esse tipo de organização. É por isso que muitos países, muitos cientistas políticos afirmam que essas organizações elas estão aliadas a esses países, porque eles ajudam sempre a esses países sempre sobreviver, sempre ganhar um respaldo de suas ações. Dúvidas? Hein, galera? Não. Tá. Unesco. A Unesco é um outro órgão também, só que a Unesco já é ligada à educação, cultura de todas as nações. Nós temos até alguns centros no qual é protegido pela Unesco. A Unesco a gente escuta muito falar aqui no Brasil, principalmente quando tem Criança Esperança. Qual o outro aí que tem também, que é feito pelo SBT, que eu esqueço o nome? Não sei, mas esses eventos geralmente são apoiados pela Unesco, no qual a Unesco apoia diversas entidades que queiram, que são ligadas à educação, à preservação da cultura, a quebra de muitos preconceitos. Então, a Unesco ela está mais inserida nessa área. E é através da Unesco que a maior intenção da ONU é acabar com o analfabetismo no mundo, que todas as crianças, toda a população esteja, pelo menos, em um nível elevado de educação, ou básico de educação, no caso, né?
E por esse motivo você vê o governo brasileiro tomando diversas atitudes para tentar cumprir esses objetivos. Quais são os objetivos? Acabar com o analfabetismo, que 100% das crianças estejam na escola. É por isso que o governo brasileiro está sempre dando uma bolsa. A Bolsa Família é ligada, a criança tem que estar estudando. Outra coisa também que o governo faz, a aprovação direta também é uma forma de você estar colocando números, dizendo que a população está evoluindo academicamente, só que, na verdade, não está. Porque, infelizmente, quando a Unesco olha, ela olha números, ela não olha a realidade. E, pelos números, quando você vê que tem tantas crianças na escola, é algo muito positivo. Mas, quando você vai para dentro da escola, principalmente escola pública, de lugares já distantes, interior, você vê que a realidade já não é tão assim, não. Tem muita gente com a educação muito precária. O maior exemplo disso foi essa pandemia, onde a escola particular ela conseguiu engrenar, conseguiu seguir, e a escola pública está dando passos de tartaruga para tentar abarcar todo mundo. Bom, alguma dúvida, hein, galera, sobre esse assunto? Não.